Amém? Hebreus capítulo 6, vamos ler dos versos 4 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 6, do 4 ao 8. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Verso 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, tua igreja, Pai, se encontra neste lugar esta noite, Pai. Viemos aqui, Senhor, não por causa de entretenimentos carnais, Pai. Viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Viemos aqui esta noite, Pai, sermos alimentados, Senhor, pelo Teu santo evangelho, Pai. Então, Pai, vem esta noite, meu Pai, alimentar a cada um de nós. Que cada um de nós, Pai, que entramos aqui esta noite, não venhamos a sair, Pai, da mesma maneira, mas que venhamos, Senhor, em nome do Teu Filho amado, sairmos edificados e fortalecidos, Pai, para lá fora vencermos o mal, para lá fora, Senhor, vencermos o pecado que tão tenazmente nos assedia, Pai. Neste momento, Pai, confesso e reconheço que de mim nada pode sair, Senhor, senão pela ação do Teu Santo Espírito, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, vem me usar, Senhor, que no abrir e fechar da minha boca o Teu Santo Espírito, Senhor, me use com poder e unção do alto, Senhor. Sim, Pai, pois aqui nós choramos. Desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos se encontra no livro de Hebreus. Com relação à data em que esse livro foi escrito, estudiosos acreditam que tenha sido entre o ano 66 e 68 do primeiro século. Com relação à sua autoria, há debates entre os estudiosos. Alguns creem que foi Apolo, alguns creem que foi Paulo, mas não se sabe ao certo, irmãos, o autor é desconhecido. O texto, irmãos, ele já começa dizendo que é impossível. E olha que declaração forte, irmãos. Ele não está dizendo que é difícil. Ele não está dizendo que é complicado. Ele está dizendo que é impossível. É impossível o que, irmãos? Ele vai dar uma lista, irmãos. Que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. De repente, irmãos, diante de uma declaração fortíssima como essa, você deve estar se perguntando, mas irmão Auricélio, será que esse texto está ensinando que é possível um crente verdadeiro perder a salvação? E irmão Auricélio, será que diante de um texto como esse, será que esse texto está nos ensinando que além do crente perder a salvação, será que é possível essa pessoa ser de novo reconduzida ao arrependimento e ser salva de novo? De repente, irmãos, diante de um texto como esse, alguém pode ter ficado preocupado. Irmão Auricélio, será que eu perdi minha salvação porque esses dias eu perdi a paciência e falei o que não devia, eu fiz o que não se deve?
Irmão Auricélio, eu caí aí num certo pecado, será que eu perdi minha salvação e é impossível que eu seja salvo de novo? Vamos entender essas coisas, irmãos? Vamos entender esse texto? A primeira coisa que a gente pode falar sobre esse texto, irmãos, é que ele é um texto de difícil interpretação. Eu já prego aqui nesse ministério há uns 10 anos e eu confesso para você, irmãos, que durante todo esse tempo eu fugia desse texto por não saber interpretá-lo. Porque é um texto, irmãos, complicado, inclusive ele vem há anos gerando fortíssimos debates. E pelo que nós podemos ver também, irmãos, é um texto, é uma passagem um tanto assustadora e que carrega um tom de uma certa gravidade. Então, irmãos, vejamos esta noite, à luz da palavra de Deus, o que o autor aos Hebreus está dizendo nessa passagem. Mas antes, irmãos, que a gente falar do que o texto está dizendo, antes de mais nada eu quero falar do que o texto não está dizendo, e presta atenção, irmãos, de uma vez por todas. Esse texto não está falando de perda de salvação. Para a gente entender, irmãos, o que essa palavra está nos ensinando, a primeira coisa que nós precisamos entender é que salvação não se perde, porque o poder que te salva é sobrenatural, e o poder que te mantém salvo também, irmãos, é sobrenatural. Judas capítulo 1, verso 24, Judas escreveu: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Filipenses 1,6, Paulo diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Querido, Deus não faz as coisas pela metade. Porque, meu amado e minha amada, é Deus quem te persevera, te dando forças, te dando fé, te dando esperanças. É Deus quem persevera o crente, meu amado. Se você verdadeiramente se arrependeu de teus pecados e creu no Filho de Deus, Ele, por meio do Espírito Santo, vai te apresentar diante dele mesmo, diante da sua glória, irrepreensível naquele grande dia. Salvação não se perde, meu amado, porque em João capítulo 10, Jesus foi claro quando ele disse, dos versos 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Romanos capítulo 8, verso 33 ao 35, Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nos versos 38 e 39, querido, ele mesmo responde dizendo: porque estou bem certo, preste atenção nisso aqui, irmãos,
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, irmãos, salvação não se perde, porque a nossa salvação foi prometida pelo Pai, foi comprada pelo sangue de Jesus e está selada pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versos 13 e 14, Paulo diz: em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Salvação não se perde, irmãos, porque aquele que realmente foi alcançado pela graça de Deus está seguro nas mãos de seu Salvador. Salvação não se perde, meu irmão, porque os que foram e ainda serão salvos têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. E o Deus que o salva, irmãos, não se engana. Se Deus escreveu o nome dos eleitos, está escrito de uma vez por todas, porque o nosso Deus não usa borracha e nem usa corretivo. Ou seja, irmãos, o texto inicial não está falando de pessoas que perderam salvação. Nós veremos esta noite, meu amado e minha amada, que essa passagem está falando de pessoas que nunca foram salvas de fato. Essa passagem, meu amado e minha amada, está fazendo a diferença entre bodes e ovelhas, entre joio e trigo. Mateus 22, verso 14, Jesus Cristo disse: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa passagem, irmãos, está falando de pessoas que até foram chamadas, mas não são escolhidas do Senhor. Está falando, irmãos, de pessoas que viviam um engano religioso, mas nunca se arrependeram de fato. Está falando de pessoas, irmãos, que viviam no meio dos santos, mas negaram conscientemente o nome de Jesus Cristo com suas más obras. Nós falaremos hoje, irmãos, sobre apostasia. Nós veremos hoje que esse é um tema que deve causar em nós um senso de alerta. E o primeiro ponto é que Hebreus capítulo 6, dos versos 4 ao 8, não está falando de pessoas que perderam salvação. Segundo ponto, irmãos, abra comigo em Hebreus capítulo 5, um capítulo anterior. Hebreus 5, vamos ler dos versos 12 a 14. Amados, para a gente entender qualquer texto da Bíblia, a gente precisa, obviamente, colocá-lo dentro de seu contexto. E para a gente entender melhor o que Hebreus 6 está dizendo, irmãos, a gente precisa entender que o contexto do que Hebreus 6 está dizendo começa no capítulo anterior, no capítulo 5. Leia com tais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele começa, irmãos, o contexto falando de crentes que pelo tempo que tem na fé, não amadurecem.
que pelo tempo, irmãos, de crente que tem, já deveriam estar ensinando aos recém-convertidos, mas ainda necessitam a toda hora estar revendo os primeiros rudimentos da fé cristã. Eram crentes, irmãos, que eram para estar sendo aperfeiçoados na fé, mas não conseguiam crescer espiritualmente, não conseguiam amadurecer. Eram crentes, amados, que não chegavam nunca na maturidade da fé em Cristo Jesus. Que deveriam, irmãos, estar se alimentando, como a palavra diz, de sólido alimento, referindo-se aqui às doutrinas mais avançadas no que diz respeito à fé. Mas ao invés disso, a palavra diz que eles ainda precisavam de leite, ou seja, referindo-se aqui aos primeiros fundamentos da fé. Irmãos, eu vou ler de novo para a gente entender melhor os versos 13 e 14, e vou pegar um verso que está lá em 1 Coríntios 3. Vamos de novo para o verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Agora, em 1 Coríntios 3, dos versos 1 ao 3, perceba comigo, irmãos, ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, a meninos em Cristo. Percebe, irmãos, que o contexto é o mesmo. Verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco, agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens. Perceba a semelhança dos textos, irmãos, dos textos. Ele diz que o imaturo não está aperfeiçoado na palavra da justiça, ao passo que o crente maduro é apto para discernir o bem e o mal. Aí você vai para Coríntios, 1 Coríntios 3, dos versos 1 ao 3, Paulo chamando aqueles crentes de carnais. A ideia do texto aqui, irmãos, é se referir a crentes que pelo tempo que têm na fé já deveriam estar ensinando a justiça, a santidade e a obediência para os novos convertidos, mas eles mesmos ainda estavam vivendo na carnalidade. O autor aos Hebreus está dizendo, irmãos, vocês já deveriam ser mestres. Pelo tempo que vocês têm na fé, já era para você estar ensinando para os outros. Ensinando o que, irmão Auricélio? As doutrinas bíblicas que eles não conseguiam aprender? Não, irmãos. Porque a diferença entre o crente menino e o crente maduro vai muito além de questões doutrinárias. O problema é doutrinário também, falarei disso mais na frente. Até mesmo porque, irmãos, doutrinariamente, os hebreus eram bem instruídos. Lembre-se, irmãos, que a carta foi escrita aos hebreus, ou seja, era gente que conhecia a lei, era gente que conhecia os profetas. Tanto é, irmãos, que o autor escreve na carta aos hebreus um conteúdo teológico incrível, profundo e riquíssimo. Estude a carta aos hebreus, irmãos. A reclamação aqui não era só teológica, a principal reclamação era que eles estavam sendo repreensíveis quanto à justiça. Ou seja, irmãos, o texto é um convite a nós não confiarmos nos simples fatos de recebermos uma boa teologia. Nós devemos, junto com a teologia que recebemos, praticar o amor a Deus,
e o amor ao próximo, a obediência à palavra de Deus. Esse texto, meu amado, minha amada, é um alerta a deixarmos de lado as carnalidades, e sermos aperfeiçoados na palavra da justiça. É isso que a palavra de Deus, é isso que o nosso Senhor, é isso que aquele que morreu na cruz por nós espera de nós. Porque o crente carnal, irmãos, ele tolera a boca suja, palavrões e piadas sexuais. O crente maduro não, ele refreia a sua língua. O crente carnal usa os seus olhos para alimentar as suas concupiscências. Mas o crente maduro, ele sabe, como disse o Senhor Jesus, que os olhos são a janela da alma, de modo que o crente maduro não usa os seus olhos para alimentar a carne, mas usa os seus olhos para a glória de Deus, de modo que ele não permite contaminar a sua alma com a sensualidade, com a pornografia ou qualquer outro tipo de imoralidade. Porque o crente carnal, meu amado e minha amada, é desonesto. Ele é iracundo, ele é mal educado, ele é rancoroso, ele é mentiroso. E o pior de tudo, meus amados, é que o crente carnal, ele está confortável no seu pecado. Preste atenção, o crente carnal está vivendo confortavelmente nas suas carnalidades, indo para o inferno pelos corredores de uma igreja. Porque nunca se arrepende, porque não progride na palavra da justiça, e ele nem mesmo se importa com isso. Ele apenas vai à igreja aos domingos, mas não é transformado verdadeiramente. Apenas aprendeu a falar o evangeliquez. Já o crente maduro, irmãos, ele está progredindo na fé, amadurecendo como o trigo que será retirado e juntado num celeiro. Mas o crente carnal, meu amado, é o joio que será ceifado e lançado no fogo. O contexto do texto inicial começa aqui, irmãos. É disso que o autor aos Hebreus está falando. Ele está exortando a igreja: virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, querido? Você entendeu o contexto do que é que o autor aos Hebreus está falando? Ainda no contexto, vamos ler bem rapidamente o capítulo 6, volta para o capítulo 6. Vamos ler os versos 1 e 2. Ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O autor está dizendo aqui, irmãos, que a imaturidade daqueles crentes os impedia de crescerem espiritualmente, de modo que eles precisavam estar voltando a reaprender as mesmas doutrinas básicas do cristianismo. Ele está dizendo: arrependimento de pecados, batismo, fé em Jesus Cristo, juízo final, tudo isso é matéria inicial, meu irmão. O autor está aqui, meu amado, destacando que a fé em Cristo não deve se limitar aos fundamentos básicos, mas que nós devemos, irmãos, procurar compreensões mais profundas, devemos, irmãos, procurar ter mais intimidade com Deus.
Coisas essas que são impedidas por causa de pequenas concessões que damos à nossa carne. Esse é o contexto, irmãos. E agora, finalmente, a gente chega no texto inicial de Hebreus 6. Irmãos, agora com isso em mente, sabendo que salvação não se perde e que o contexto que o autor dos Hebreus está dizendo, ele está falando para crentes imaturos e carnais, que possuem maturidade, não avançam na intimidade com Deus, não avançam no conhecimento da palavra e não vencem certas carnalidades. Após termos visto, irmãos, que o contexto do que o autor aos Hebreus está falando, agora a gente vai entender o texto inicial. Primeiro, irmãos, se nós colocarmos o texto dentro do seu contexto, a gente vai entender que ele estava falando de pessoas que nunca foram de fato convertidas, ou seja, o texto é um alerta para os que estão brincando de ser crentes. É um alerta, irmãos, é um fortíssimo alerta aos que não progridem na fé. É um alerta aos que toleram carnalidades. Não é um alerta sobre perder salvação, mas é um alerta para o crente saber se ele está ou não vivendo um engano religioso. Porque o crente verdadeiro, irmãos, também peca. Só que o crente verdadeiro, ele peca como alguém que caiu acidentalmente na lama e ele tem consciente que precisa ligeiramente, rapidamente, tomar um banho para se limpar. Já o falso crente, irmãos, ele está tranquilo na imundície, como uma porca que está tranquila no lamaçal. Como diz 2 Timóteo 3,13, com relação aos crentes impostores, ele diz: irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Charles Spurgeon olhou para esse texto e disse que esse texto, irmãos, é o trovão de Deus. Não para tirar a paz dos verdadeiros filhos de Deus, mas para tirar a falsa segurança do hipócrita. Mas alguém deve estar se perguntando: mas irmão Auricélio, como uma pessoa com tais características pode não ter sido salvo, irmão Auricélio? O texto está dizendo, irmão Auricélio, que aquelas pessoas uma vez foram iluminadas. Eles provaram o dom celestial, irmão Auricélio. O texto está dizendo que eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo por vir. Você olha para esse texto e diz: como uma pessoa com tais características não pode ser um crente? Charles Spurgeon olhou para esse texto e disse: cuidado, é possível alguém ter todas essas características e ainda ser um filho da perdição. Vamos analisar, irmãos, rapidamente cada um desses pontos para a gente ver se de fato o texto está falando de pessoas que eram de fato convertidas. Ele diz no primeiro ponto que os que já uma vez foram iluminados. A palavra grega aqui para iluminados é a palavra fotizo, que significa, irmãos, que a eles foi dado um entendimento. Eles foram, irmãos, instruídos, ou seja, eles sabem teologia, eles conhecem a Bíblia. Com relação à doutrina, eles estão muito bem informados. Mas o diabo, meu amado, minha amada, ele conhece teologia mais do que você e nem por isso ele é capaz de se converter. Segundo ponto, foram participantes do Espírito Santo, e esse aqui eu vou deixar para o final. O texto continua dizendo que eles provaram o dom celestial.
Eles provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Note a palavra, irmãos, eles provaram. A palavra aqui é a palavra geomai, que significa degustar, experimentar, fazer teste. É semelhante a alguém que vai a um supermercado e prova, degusta a amostra grátis de um produto e sai sem comprar. Esse é o nível de relacionamento de quem não é verdadeiro filho de Deus. Ele apenas degusta. É como quem bota o pé na água, mas não mergulha. Próximo ponto, irmãos, é o mais polêmico. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Irmão Auricélio, como que alguém pode ser participante do Espírito Santo e não ser salvo? Irmãos, uma frase do Charles Spurgeon, ele foi o que mais me trouxe o entendimento do que isso significa. Spurgeon disse que é possível que o Espírito Santo esteja operando através de você para fazer curas, sinais e prodígios, mas não está operando dentro de você para operar santificação. Me prove isso, irmão Auricélio. Mateus 7, 22 e 23, irmãos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está falando nesse texto, irmãos, de pessoas que operaram sinais, prodígios, maravilhas, operaram curas, expulsaram demônios, mas mesmo assim eram condenadas. Porque operações de sinal, irmão, não é critério de salvação. Largar a iniquidade pela fé em Jesus Cristo é. Apocalipse 21, 27 diz que na eternidade, na santa cidade, não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, 15 diz que ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Querido, sem arrependimento não há salvação. É possível que um ímpio vá numa igreja, escute a palavra, levante a mão dizendo que creu, passe um tempo no meio dos santos sem nunca ter de fato saído da impiedade. É possível que esse mesmo ímpio, durante todo esse tempo, no meio da cristandade, opere sinais, prodígios e maravilhas, sem de fato nunca ter tido um coração transformado. Lembra de Judas, irmãos? Judas operou milagres. Mateus 10, dos versos 1 ao 4 diz: e chamando os seus 12 discípulos, os 12 irmãos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. No verso 4 ele diz que estava no meio desses 12 Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mesmo capítulo 10, versos 8 e 9, Jesus diz: indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. O que é que Judas fez? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. É possível alguém, irmãos, ressuscitar um morto ainda estando perdido?
Esse mesmo Judas é conhecido na Bíblia como filho da perdição, traiu Jesus. 1 Samuel capítulo 10 diz que Saul, irmãos, um rei ímpio, ele profetizou no meio dos profetas. As pessoas disseram: está Saul entre os profetas? Mas repito, irmãos, Saul foi um rei ímpio, passou boa parte da sua vida perseguindo Davi, terminou sua vida consultando uma feiticeira, e no último dia de sua vida se jogou sobre a sua espada para se suicidar. Balaão, irmãos, ouvia a voz do Senhor. Esse mesmo homem foi lá receber dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus usou aquele homem para abençoar o seu povo. E esse mesmo Balaão, irmãos, é citado no Novo Testamento de forma negativa. Portanto, irmãos, não se engane com belas palavras, nem com demonstração de conhecimento teológico, porque o verdadeiro servo de Deus, ele é conhecido pelo amor, pela obediência à palavra, esteja ele sendo observado ou não. Porque o apóstata demonstra santidade apenas quando está sendo visto. E o texto continua dizendo, irmãos: pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Talvez na tua versão esteja escrita a palavra ignomia, que significa vergonha. Irmãos, o indivíduo que vive uma vida de pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus, Deus o conta dentre os números dos que crucificaram a Jesus, porque expõe o Filho de Deus à vergonha, irmãos. O crente que vive na carnalidade é uma vergonha para o Evangelho, pois causa escândalos. Até mesmo porque, irmãos, ele peca conhecendo. E quem peca conhecendo a palavra de Deus, peca conscientemente. O pecado dele é mais grave e é mais hipócrita, porque peca conhecendo a palavra. Hebreus capítulo 10, abra comigo, irmãos. Você está aí no 6, vai para o 10. Vamos ler dos 26 ao 31. Ele diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que for santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que texto forte, irmãos. 1 Pedro capítulo 4, 17, Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento, irmãos, ele não vai começar pelo satanista que queima a Bíblia. O julgamento, ele não vai começar pelo ateu. O julgamento não vai começar pelos assassinos e prostitutos. O texto está dizendo que o julgamento, que o juízo vai começar pela casa de Deus, pela cristandade, pelos que chamam Jesus Cristo Senhor, Senhor.
Volta para Hebreus 6, irmãos. Hebreus capítulo 6, vamos ler os versos 7 e 8. Ele diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhas é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, entenda aqui a palavra chuva como palavra. Porque a terra que recebe a chuva, ou seja, o crente que recebe, que ouve a palavra e produz erva proveitosa, recebe a bênção de Deus. A pergunta que eu faço diante de um texto como esse, meu amado e minha amada, é: o que você tem feito com o conhecimento bíblico que você tem recebido? Você já ouviu inúmeros sermões, como você tem reagido a tal conhecimento? Você produz erva proveitosa? Ou você é a terra que produz espinhos e abrolhos? Essa pergunta, irmãos, ela deve causar em nós um senso de alerta. Por que, irmão Auricélio? Porque o texto está dizendo que a terra que produz espinhos e abrolhos, ele diz, é reprovada. Perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Conclusão, irmãos. Diante de uma palavra como essa, eu pergunto: hoje você veio aqui, levantou as mãos, louvou, fechou os olhos, orou, mas e amanhã? Ou quem sabe hoje mesmo, quem é você do estacionamento para fora? Na segunda-feira, quem é você? Quem é você diante de uma palavra como essa? Você treme? Ou você faz pouco caso? Porque se você treme, irmãos, diante de uma palavra como essa, anime-se, porque cadáveres não tremem. Uma palavra como essa, irmãos, se for absolvida no coração, pode te redirecionar para os caminhos do Senhor. Mas para quem está morto espiritualmente, irmãos, e ama a carnalidade, essa ou qualquer outra pregação não vai surtir efeito. O resto da semana não vai fazer diferença para a terra que produz espinhos e abrolhos. Ela vai continuar produzindo espinhos e abrolhos. Segundo ponto aqui, irmãos, da conclusão. A doutrina arminiana, ela prega que salvação se perde, gerando nas pessoas pavor, fazendo, irmãos, com que as pessoas acreditem que são elas que mantêm a sua salvação por meio de boas obras. Já a doutrina calvinista, ela prega, a doutrina calvinista pregada na atualidade, melhor dizendo, ela prega que salvação não se perde. E tudo bem. O problema é que a pregação deles para por aí. Salvação não se perde e gera nas pessoas uma fé no piloto automático, como se não houvesse santificação no meio do processo. Já a doutrina bíblica, irmãos, a verdadeira sã doutrina, ela diz também que salvação não se perde, só que essa segurança está no negar-se a si mesmo, na santificação, no renunciar o pecado.
Se você sabe que salvação não se perde, mas não está no caminho da santificação, saiba de uma coisa: você não está no caminho da salvação, mas está no caminho da perdição eterna, vivendo um engano religioso. Arrependa-se. Terceiro e último ponto, irmãos, esse texto deixa até um alerta com relação aos nossos relacionamentos. Porque para uma pessoa com tais características, provaram uma boa palavra, foram participantes do Espírito Santo, vou parafrasear aqui, tiveram sonhos e visões e demonstra grande teologia. A gente quer uma pessoa dessa perto da gente. Nossa, que pessoa para se expressar bem. Essa pessoa só pode ser de Deus. Olhe o conhecimento teológico dessa pessoa. Para você que é jovem, que ainda pretende casar, depois de uma palavra como essa, eu espero que você selecione melhor e não se engane com belas palavras. Aí eu quero me casar com essa pessoa, querido, não se engane com máscaras. Salvação não está ligado a experiências espirituais. Balaão viu uma jumenta falar. Não se engane porque você presenciou milagres. Judas presenciou maiores. Salvação, irmãos, está ligado ao processo que obrigatoriamente, ele é demonstrado, melhor dizendo, pelo processo que obrigatoriamente todo crente verdadeiro precisa estar passando. Se você não é mais santo hoje do que há 5 anos atrás, preocupe-se. Para concluir, irmãos, agora de verdade, Hebreus 6, verso 9 diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Agora ele volta a atenção, irmãos, ele tira a atenção da apostasia e volta a atenção para os leitores da carta aos Hebreus. E ele diz que ele espera da igreja coisas que acompanham a salvação: a fé, o arrependimento, o amor, a perseverança, a santificação, a mansidão, a temperança, a pureza. Irmãos, que o Senhor nos conceda o fortalecimento espiritual para avançarmos na fé. Que o Senhor nos conceda, irmãos, santificação. Que o Senhor nos conceda temor e tremor diante de sua presença. E que Ele coloque nos corações de cada um de nós, irmãos, que vir à igreja, levantar as mãos, isso não faz de nenhum de nós crentes. Porque o verdadeiro crente, ele não se mostra aqui levantando a mão, tocando um instrumento, pregando, fazendo qualquer coisa. O verdadeiro crente, ele se mostra no secreto. É quem você é quando ninguém está te vendo. Bota isso aqui no teu coração, irmãos. Eu quero terminar com Apocalipse 3:11, que diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos louvar ao Senhor.